Então, queridos amigos, que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, na sua misericórdia. Nós vamos ler o item 157 do livro Caminho, a Verdade e Vida, que se intitula Faze isso e viverás. Em Lucas capítulo 10, versículo 28, está escrito: e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala-o sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto: faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Uma mensagem bastante contundente para nós, em função de que todos nós, na nossa própria condição individual, ainda necessitamos muito que exerçam as nossas tarefas por nós. É bem verdade que nós executamos o trivial no dia a dia, fazemos o nosso trabalho cotidiano, ajudamos em casa, colaboramos nos diversos setores que nos competem, e isso é muito importante. Mas chega um momento em que perguntas assomam na nossa cabeça: como devo agir de tal maneira? Como devo me comportar perante tal situação? É melhor eu seguir por este caminho
ou por aquele. Há momentos na nossa vida em que nos colocamos numa grande encruzilhada existencial e ficamos como que perdidos, necessitando de respostas sobre o que fazer naquele aspecto em particular. E então, habitualmente, desviamos a nossa responsabilidade para Deus, para Jesus, para a religião que abraçamos. No caso do Espiritismo, com muita frequência, tentamos consultar os benfeitores espirituais, interrogando como nós devemos nos comportar, como devemos agir diante de tal ou qual situação. Em lugares, por exemplo, onde a psicografia é amplamente utilizada, não raro acontece de pessoas chegarem e pedirem orientações por meio dessa atitude, dessa prática, esperando que os benfeitores espirituais ofereçam aquela resposta determinante que vai solucionar as nossas inquietações. Por vezes uma doença surge, um problema inesperado acontece que tarda a ser solucionado. E aí então buscamos recursos para que a nossa ansiedade seja diminuída. E ficamos a nos perguntar: por que isso acontece comigo? Por que justamente comigo isso foi ensinado? O que é que Deus está esperando de mim? São perguntas que, em verdade, não nos cabem fazer, porque a vida, ela emite as perguntas, não somos nós que perguntamos, e as respostas que ela espera de nós é a ação profícua, a ação sadia, no grande esforço de solucionar as nossas dificuldades e, com isso, crescer como indivíduos, como espíritos. Naquele momento, o doutor da lei, provavelmente de uma maneira muito ardilosa, porque Jesus era muito perseguido, aquelas pessoas que tinham maior cultura, exatamente por esse aspecto, em função de não terem desenvolvido a moral de forma concomitante com a cultura que possuíam, desenvolviam uma alta cota de inveja. Então, este homem, o doutor da lei, provavelmente desejando tentar Jesus, pergunta: mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta muito ampla, em um sentido muito absoluto, a fim de que Jesus, na interpretação dele, pudesse se equivocar na resposta. Ora, atingir a vida eterna, talvez qualquer um de nós pudesse dizer assim: poxa, mas isso é uma pergunta muito ampla. Atingir a vida eterna, há muitas coisas por fazer, é uma dimensão muito intensa para nós abordarmos numa questão tão simples. Enfim, a intenção dele era justamente prejudicar Jesus naquela resposta. Mas como ele era muito inteligente, muito capaz, devolveu a resposta com uma pergunta, para extrair dos recônditos daquele indivíduo aquilo que ele precisava saber e que no fundo já sabia. Então ele pergunta: o que está escrito
na lei? Jesus pergunta. E o rapaz, totalmente incauto, sem perceber onde estava caindo exatamente, respondeu. Ora, como ele, doutor da lei, poderia negar uma resposta como aquela? Jamais. Ele é que passaria por uma pessoa ignorante, incapaz, e ele nunca poderia passar por isso diante daquela multidão. Então é claro que ele respondeu e disse: ora, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus então conclui: respondeste bem, como diz a lição, faze isso e viverás. E então Emmanuel aborda aqui a questão de que viver aí não é viver longamente, viverás bem, sem problemas, não. Viver aqui nesse aspecto é tomar consciência de si mesmo como autor da própria existência. Isso é que é viver. Faze isso e viverás, isto é, te descobrirás, verás aquilo a que estás sendo chamado para executar. Então Jesus faz uma coisa que é fundamental. Ele simplifica a herança da vida eterna num contexto muito mais alcançável para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, nós alcançamos a vida eterna. E eu coloco aqui a vida eterna num sentido muito interessante para nós, em que eu também me baseio para a minha própria análise, no sentido de que alcançar a vida eterna é justamente olhar para o momento imediato. O momento eterno é o momento imediato. Esse é o momento eterno. Porque como a nossa vida não tem fim, por que vamos nos preocupar com o que virá? Que ainda não chegou, que não sabemos se vai chegar ou o que vai acontecer. Alcançar a vida eterna, por vezes nos faz avaliar a vida num contexto muito futuro. Como eu estarei daqui a 20 anos? Como eu estarei daqui a 10 anos? O que será de mim nas próximas encarnações? Quando vou alcançar um estado de maior felicidade? São perguntas que não têm a menor importância, porque o momento é agora. É nesse instante em que eu preciso atuar. E às vezes a gente vê assim, ou mesmo pensa: poxa, mas eu sou uma pessoa em que me falta tanto conhecimento, eu não sei quase nada. Puxa, mas eu gostaria tanto de ter um conhecimento mais amplo, quanta coisa ainda há para eu aprender. Pensar coisas assim não levam a lugar algum. Nós devemos pensar da seguinte forma, no tocante a alcançar a vida eterna: o eterno é agora. É óbvio que me falta conhecer muita coisa, saber muita coisa, estudar muita coisa, mas muita coisa eu já sei. Com o que eu tenho neste exato momento, eu posso fazer muito. Eu vou continuar me dedicando, aprendendo, buscando, pesquisando, atuando e cada vez mais aprendendo.
mas o que eu tenho nesse exato momento, agora, exatamente agora, serve para fazer muita coisa. Então por que eu vou esperar? Não, eu vou esperar aprender um pouco mais para fazer tal coisa. Não, eu vou precisar ainda me dedicar um bom tempo para começar alguma coisa. Então, nunca chegará o momento eterno, a vida eterna, porque lá é o agora, nesse exato momento. Então vamos banir da nossa cabeça a teoria que nos prende às possibilidades futuras, porque a possibilidade futura é algo vazio e inerte. O momento agora é o momento atuante, é a vida eterna onde nós nos situamos. A eternidade, ela conta com o tempo, ela conta com a contabilidade das horas, dos minutos, dos segundos, porque isso nos dá parâmetros para lidar com um aspecto circunscrito. Deus iluminou a mente das criaturas para produzir o tempo contável, justamente para que nós tenhamos uma área circunscrita de ação, tempo específico de ação, onde o agora, o exato momento em que nós nos encontramos, é o único importante. E Jesus, quando responde ao moço como ele deve alcançar a vida eterna, simplifica o contexto do absoluto numa compreensão básica do circunscrito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando se faz isso, o rapaz lá poderia perguntar: mas Senhor, quando eu faço isso? A resposta certamente seria: neste exato momento. Agora, onde estás? Então, amar a Deus sobre todas as coisas nada mais é do que perceber o valor que a vida tem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que a gente ama a Deus? Nós conseguimos ver o Criador? Não conseguimos, mas conseguimos ver a sua obra. Quando nós olhamos um quadro na parede, belíssimo, nós pensamos assim: mas que obra fantástica! Meu Deus, eu queria tanto conhecer esse autor. Eu preciso que esse autor esteja diante de mim. Não, basta que o quadro esteja diante de nós, basta que a obra seja apreciada. Então não precisamos de mais nada, basta olhar a obra em todos os setores da natureza para nós amarmos o Criador, respeitando essa natureza. Quando respeitamos a natureza, isto é, as pessoas, os animais, as plantas, a matéria inerte, quando respeitamos o espaço como um todo e aquilo que está nele, nós amamos o Criador. Em seguida, amar o próximo como a si mesmo. Vejam como tudo se inclui. Eu já respondi o que é amar o próximo. Amar a Deus. Quando eu amo a obra, o próximo, eu amo a Deus. Quando eu amo a mim, a obra, eu amo a Deus. Tudo está unido numa coisa só. Jesus afirma isso. E uma segunda instância, que é semelhante à primeira, amar o próximo como a si mesmo. Porque está tudo unido. Como é que eu vou amar o Criador se eu não respeito o meu semelhante? Então não amo o Criador. E se eu não reconheço o valor que a vida tem, a importância que é estar vivo, por que eu vou respeitar os outros? Vejam como tudo está ligado.
Então, cumprir a lei, o que está escrito na lei? A lei está inscrita na nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então aqui vem a lição dizendo: nós já sabemos o que é para fazer. Estão me chamando ali para fazer uma coisa que não é muito ética. Devo fazer? É melhor eu perguntar para alguém por quê. Se já estamos inquietos, no sentido mal, em dúvida, incertos, é porque tem algo errado. Nós já sabemos. Eu vou para lá, mas eu vou me conduzir por aquele lado, porque assim ninguém me vê, e aí pronto, ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo. Mas se precisa se esconder, não é bom. Nós já sabemos. Todas essas respostas nós já sabemos. Como nos conduzir perante a vida. E Jesus nos dá justamente a fórmula de como nos interrogar para saber como agir, sem precisarmos consultar os espíritos, sem precisarmos esperar que nos digam. Jesus já nos deu a fórmula. A fórmula é assim: faze aos outros o que gostarias que os outros te fizessem. Eu gostaria que me tratassem com desrespeito? Não. Por que eu vou tratar? Eu gostaria de, cometendo um erro e pedindo que as pessoas me dessem uma nova chance, eu gostaria de não receber essa chance? Não gostaria. Mas então por que eu não dou uma outra chance? Nós já sabemos a resposta. Não é difícil de compreender. Por isso é que na parábola de Lázaro e o rico, Jesus conclui assim: Lázaro então aparece diante de Deus, ao seu lado, em glória, e o rico ardendo no fogo do inferno, e pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo. Vejam o tormento simbólico. A ponta do seu dedo na água e passe na sua língua, só para refrescar alguns instantes daquela angústia. É a labareda da culpa, não é do inferno regional, é a culpa quando não fazemos aquilo que nos compete fazer, é a culpa. E Lázaro, perfeitamente equilibrado, sereno, responsável, sadio, Deus então responde: não é possível fazer isso. Há um abismo entre nós. Então o homem diz: mas então, Senhor, se não é possível, eu só te peço mais uma coisa: envia teus anjos para avisarem meus filhos, a fim de que tomem mais cuidado na vida, a fim de que eles não errem como eu errei. E a resposta é clara: também não é possível. Eles têm Moisés e os profetas. Vejam que interessante. Moisés e os profetas aí não representam apenas as escrituras que eles podem estudar. Moisés e os profetas representam uma tradição que está lá no interior da mente. É aquilo que já sabemos, de tradicional. Ele quis dizer: seus filhos sabem como proceder, porque tem dentro deles todo esse conhecimento. Se não quiserem fazer, não fazem. É o que acontece conosco. Nós já sabemos o que fazer. Então coloquemos isso em prática. Coloquemos em ação tudo o que sabemos fazer. No momento de um questionamento, imediatamente perguntemos: eu gostaria que isto acontecesse comigo? Se eu não gostar,
eu devo frear os meus impulsos. Qualquer coisa que eu vá fazer, e se alguém fizesse isso comigo? E se me tratassem desta forma? Eu ficaria satisfeito? Se ficarmos, ok. Mas se não ficarmos, pensemos sempre, porque sempre nós sabemos o que fazer. Então, que haja paz e luz nos nossos corações. Vamos fazer as nossas vibrações. Tranquilizemos